O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast preferido, o seu podcast vitaminado, o seu podcast consagrado, o seu podcast ufológico, o seu podcast do Ufologia de Quintal, que hoje faz mais um crossover. É isso aí, estamos fazendo um crossover. Está conosco aqui ninguém mais, ninguém menos que Márcio Colcha de Ferro, o paladino da estrada, né? O grande piloto dos caminhões, aquele que cruza o Brasil, rasga as nossas estradas, levando o futuro. Ele, Márcio Colcha de Ferro, o grande, o único, o primeiro, causos do Estrada Sobrenatural. Está aqui conosco hoje. Gente, hoje está uma maravilha isso aqui. Está uma maravilha. Mais uma vez, não sentiremos falta do Evandro. Mais uma vez estamos muito bem acompanhados. Dudu, chega junto, Dudu. Vamos lá, traz o teu alô pra galera. Vou imitar o Evandro aqui. Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa madrugada pra você. Isso aqui é apenas... primeiramente oi. Isso aqui é só pra mostrar aqui, inclusive, que o Evandro agora não trabalha, pelo jeito, né? Porque pelo jeito ele pediu a conta aqui, vamos ter que acertar os negócios dele aí e tudo mais. E também não escuta o podcast, tá? Ele também não escuta o podcast. Nunca escutou. Quer ver só como é que ele não escuta? Nós vamos fazer um código aqui. Lá no final do podcast eu vou fazer um código, vou falar um código pra ver se ele escutou ou não. E você vai cobrar dele lá no Telegram só para ver se ele escuta o podcast ou não. Porque além de não participar, não está escutando. Mas de qualquer forma, um super abraço para você que está escutando o Ufologia de Que Tal, esse humilde podcast que hoje conta com a presença ilustre desse topiqueiro das estradas, desse grande caminhoneiro, desse Jarbas, desse chofer da boleia. Esse homem, esse rapaz que está aqui, esse homem que eu tive o prazer de marcar um encontro com ele na frente de um motel. Sim, senhoras e senhores, a única pessoa na face da terra, o único homem que eu marquei na frente de um motel um dia foi com esse rapaz aqui, o grande Márcio. Uma vez que eu fui entregar uma camisetinha pra ele. Não pense em maldade, tá? Não pense em maldade. E aí eu conheci pessoalmente essa pessoa maravilhosa, esse rapaz incrível que tá aí, o grande sucesso das estradas, o grande Marcião. Filho, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito bom você. Eu te conheci uma vez apenas pessoalmente e vou te falar, tu é gente da melhor espécie, pessoa incrível. Então o Ufologia de Quintal só pode se alegrar em ter você aqui com a gente. Bom, você acabou de ouvir, né, cara? Só o Dudu marca encontro com alguém na frente de um motel para entregar uma camisinha, né? Só o Dudu. Camiseta, rapaz, que camisinha, pô, tá louco? Que isso, é louco, aí não. Aí não. Tirando essa... Dudu, eu olhando aqui pra você agora, e esse seu gesto, em breve teremos novidades, hein? Em breve teremos novidades. Você que está nos ouvindo, em breve você terá notícias da felicidade do Dudu. Poxa vida! Meu Deus do céu! O meu amor voltou. Olha só, nós estamos no dia 23/9. Nesta semana, no dia 20/9, o Dudu teve uma notícia que pra ele foi maravilhoso. Olha, eu não vou nem falar, depois ele vai falar sobre isso. Não, eu não tô cabendo dentro de mim. Esses 2 anos que nós estamos praticamente aí trabalhando no Ufologia de Quintal, pra mim foi pago essa semana. Pra mim tá pago.
Entendeu? Porque quem tá escutando a gente tá pensando assim, pô, os caras devem estar ganhando uma fortuna com Ufologia de Quintal. Essa semana sim, essa semana eu ganhei uma fortuna mesmo. Puta, que presente. Puta, que felicidade, cara, que felicidade. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Uma fortuna incontável, imensurável. Foi o que o Dudu ganhou. Mas vamos lá, olha só. Só que não foi só o Dudu não, hein, Dudu? Tô de olho no senhor, hein? Bom, tá no meu endereço, né, filho? Estou de olho no senhor. Mas vamos lá. Agora chega ele, o paladino das estradas. Aquele que rasga o Brasil levando o futuro, levando alimentos, levando tudo que o Brasil precisa levando tudo que o Brasil precisa na sua carreta mágica. Vem ele, Márcio Colcha de Ferro, Estrada Sobrenatural. Márcio, um beijão no seu coração, seja bem-vindo conosco, traz o seu alô pra galera e vamos embora. Aí, boa noite, meus amigos, meus queridos. Eu estou lisonjeado de uma tal maneira de estar sentado aqui perante mestres dos saberes que saciam nossa mente ávidas por conhecimento de uma forma tão legal, tão pra cima com vocês. Eu tô muito contente, até nem tô me sentindo caminhoneiro esse minuto. Tô me sentindo um doutor tal qual vocês, doutores do saber. Uma boa noite aí, pessoal, e a galera que tá nos ouvindo aí. Rapaz, mas deixa os doutores do saber disso, né, cara? Márcio, você é um ser humano incrível, excepcional. Quem lhe conhece, né, muitas pessoas ouvem ali o Estradas Sobrenatural, e são muitas pessoas, é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, e aí chupa todo mundo que tá ouvindo a gente aí, porque o Estrada Sobrenatural arrebenta a boca do balão mesmo, é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, e as pessoas elas não sabem o coração que o Márcio tem. E o pior, ou melhor, não é só ele, tem o Celésio, cara, que editou o nosso podcast durante um bom tempo. O Celésio também é outro ser humano sensacional, outra pessoa de um coração assim, sabe, assim, inominável. Então, para nós é motivo de muito orgulho estar com vocês hoje mesmo, tá? Muito orgulho. O Celésio não pôde estar com a gente hoje, tá? Você que está ouvindo a gente aí, hoje ele não pôde por um motivo estético, vamos dizer assim, né? Estético de saúde, ele não pôde, tá? Mas o Celésio, no próximo episódio que nós fizermos juntos, o Celésio vai estar com a gente aqui. O Celésio também é outra pessoa excepcional, muito querido. Então, Márcio, mais uma vez, seja bem-vindo, hein? Eu agradeço aí o convite, Cleiton, agradeço o convite, Dudu, Evandro. Quando me foi feito o convite, eu fiquei assim, em estado de graça em participar. E digo sim, doutores do saber, sim, porque todo mundo é doutor no seu íntimo. Eu sou doutor da estrada, eu sou doutor no caminhão. Como o lavrador é doutor na agricultura e o professor é doutor na sala de aula. Todos nós somos doutores. Por mais ínfimo que seja o conhecimento, a gente tem algo a oferecer. E o meu algo a oferecer é contando esses causos, que através dele fiz tanta amizade, inclusive a de vocês, que eu prezo demais. Só tenho orgulho dessa amizade. Não há o que falar, né? Depois de tudo isso. Mas vamos lá, Dudu, agora você que está nos ouvindo, eu disse que teríamos novidade, e novidade teremos. Notícias ufológicas com o portal Vigília. Fala galera do Ufologia de Quintal, o melhor podcast Ufologia de Quintal do universo. Tudo bem com vocês? Aqui é Jeff do portal Vigília, inaugurando aqui esse espaço de notícias. Uma honra estar falando com vocês. E a gente vai trazer uma notícia muito legal que está circulando esta semana, justamente a respeito do caso Varginha, o nosso Roosevelt brasileiro. A Varginha está em evidência nos últimos dias, principalmente aí agora por conta do final das gravações do cineasta James Fox, está fazendo um especial sobre o caso Varginha, que deve ficar interessantíssimo, mas também porque está em ebulição. Outras notícias apareceram aí nos últimos dias, tem controlador de voo falando sobre voos não registrados dos Estados Unidos no Brasil no dia em que aconteceu o caso Varginha, um voo que desceu lá em Campinas, quando saíram 2 helicópteros, assim, um depoimento bombástico aí que circulou na outra semana. E agora a gente está resgatando uma história. Vocês sabiam que teve um parlamentar, um deputado federal do PSOL,
que tentou por 3 vezes extrair informações das Forças Armadas Brasileiras a respeito de Varginha e outros casos da ufologia? Pois é, o Chico Alencar apresentou 3 requerimentos baseados aí na Lei de Liberdade de Informação, na tentativa de obter informações, e olha só, não conseguiu muita coisa não, e essa história que a gente está contando nessa última notícia lá, importante aí no portal Vigília. Quem sabe inspire outros parlamentares a tentar conseguir informações e eventualmente até mesmo Chico Alencar a continuar, né, nessa empreitada de obter informações do governo brasileiro. Hoje ele não é mais deputado federal, ele é vereador pelo Rio, mas nós estamos tentando inclusive obter com ele agora informação se ele pretende de alguma forma continuar, né, com essa busca por informação da ufologia. Mas a ação desse deputado realmente mostrou como é difícil extrair informação, principalmente, viu gente, do Exército. O Exército é uma das forças mais refratárias aos pedidos de informação, à liberação de informações sigilosas relativas aí à ufologia. A gente ouve muito falar da FAB, da Operação Prato, de outras operações, né, da liberação de documentos no Arquivo Nacional, mas tem muito pouca coisa sobre documentos secretos do Exército, que foi quem conduziu toda a operação, né, até onde os pesquisadores levantaram, toda a operação lá em Varginha. E aí, o que vocês acham? Acham que a gente consegue, em algum momento, a liberação de informações novas sobre Varginha? Para quem acreditava que Varginha tinha morrido, que o caso estava na descendente, olha aí, esse ano surpreendeu com muitas revelações novas e eu tenho a impressão de que elas não vão parar por aí. O nosso Roosevelt brasileiro vai ainda produzir muitas outras informações impactantes e a gente vai acompanhar em cima para trazer essas notícias para os leitores do Portal Vigília e agora também para os ouvintes do Ufologia de Quintal. Um grande abraço a vocês e eu convido aí todos os ouvintes do Ufologia de Quintal a visitarem lá o Portal Vigília, www.vigilia.com.br. Abração, galera! Ufologia de Quintal. Bom, então é isso aí. Você acabou de ver agora o destaque da semana aí com o Jeff, né? O Jeff aí, o nosso, né, gentleman, né? O nosso fidalgo da ufologia. Não como Batráquio da ufologia. Batráquio não, né? Imagina. O Dudu no último episódio, gente, saiu até um corte aquilo ali, né? O Dudu elogiou e no final chamou o Jeff de sapo. É piada, isso é brincadeira. Ah, mas agora é nosso novo reforço, nosso novo camisa 10 aqui do Ufologia de Quintal. Agora o pessoal aí, a gente tirou as notícias ufológicas, porque comigo com certeza não teria sido sucesso, e agora a gente está postando no camisa 10, nosso Leonel Messi aqui do Ufologia de Quintal, o Jeff, esse rapaz batráquio, você tá acompanhando aí? Escutou? É notícia. Quer saber mais notícia? Portal Vigília, não te esquece. Portal Vigília é onde você vai ter sempre notícias fresquinhas da ufologia. Então, olha lá, www.vigilia.com.br é onde você vai se informar sobre notícias ufológicas. Já deixa lá no seu navegador como favoritos e aí você sempre tá lá. E também segue o Portal Vigília no Instagram, tá? Porque você vai seguir lá no Instagram e aí saiu a notícia no Instagram, puf, tu clica, já vai lá direto pro site. Belezinha? Bom, então é isso aí. Vamos lá então, né? Vamos seguir adiante. Gente, então o Márcio tá aqui porque hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um dos causos sobrenaturais que o Márcio, nesses anos de estrada dele, vem coletando. Gente, o Márcio faz um trabalho excepcional. É um trabalho de formiguinha, você não sabe o que é. O Márcio, ele é um cara de fino trato e bom conversador. E o Márcio faz um café, eu não sei se o Dudu lá no hotel provou do café do Márcio. O Márcio faz um café, né? Faz um café que é um café maravilhoso. Então, no dia ele tava bem caninha. Falou, não, pra você não merece café. Fiquei sem. Você trouxe uma camisa, então vamos tomar um chopp, vamos tomar um champanhe, né? Foi outra coisa. Mas vamos lá. O que acontece? O Márcio faz um café, que é um café maravilhoso. Aí ele para ali, o caminhão, para do lado ali, desce, né? Já arma o seu esquema ali, que ele tem uma cozinha também ali de grande marca.
abre a sua cozinha ali, quando ele começa a passar o café, gente, a magia acontece. As pessoas que vêm em volta ali, ele faz amizade com muita facilidade. E aí começa, então, ele faz essa coleta desses causos, ele acaba fazendo um trabalho de pesquisa, que é um trabalho sensacional. E dentre essas pesquisas dele, nós temos um caso que nós vamos analisar aqui hoje, vamos conversar sobre ele, tá? Que é um caso muito interessante, né? Que nós vamos deixar vocês ouvirem, então ele contando, nenhuma narração melhor que a dele, eu não ousaria contar esse caso, né? Nenhuma narração melhor do que a do Márcio. Então nós vamos ouvir aqui a narração e aí nós vamos conversar sobre esse caso depois, tá bom? Vamos lá então, gente. 5, 4, 3, 2, 1. Ufologia de Quintal. Então, gente, esse caos que eu vou contar pra vocês aí foi um caos que aconteceu com um senhorzinho amigo meu. Amigo assim, amigo de trecho, né? Amigo que a gente se encontra eventualmente nas estradas aí. Sempre a gente tá se encontrando. Às vezes dá tempo de bater um papo, às vezes a gente só se cruza pela estrada, aquele cumprimento, às vezes a gente se encontra em alguma empresa esperando para carregar e numa desses encontros esperando para carregar o caminhão numa empresa, tá ele lá. Senhorzinho daquele tipinho, caminhãozinho velho, mas um senhorzinho, sabe, bem já vivido na estrada, aquele senhorzinho que entende de tudo. O apelido dele é Parreirito, até mesmo por causa da semelhança com aquele cantor do trio Parada Dura que já é falecido. Ele é magrelinho, você vê o Parreirito, você vê, ele é a mesma pessoa, muito parecido. Esse senhor, ele já deve ter lá seus 50, 60 anos de estrada já. Ele começou na época dos caminhãozinhos Ford ainda, aqueles caminhãozinhos pequenos. É um senhor de muita vivência, um senhor de uma conversa muito boa, uma conversa que flui, sabe? É uma pessoa muito simples. E na simplicidade da conversa dele, a gente acaba entendendo tudo que ele quer dizer. Um senhor que entende muito de mecânica, entende muito de caminhão. Qualquer problema que você tiver com caminhão, só perguntar para ele que se ele não acertar, ele chega bem perto. Já devido à experiência, né? Ele, eu acho que inclusive já tá para parar, porque ele já tá bem de idade. Eu acredito que hoje ele deve ter seus 73, 74 anos. Já de idade. Aí ele contando para mim uma das ocasiões, ele trabalhava numa empresa, essa empresa chamava empresa Miquelon. Essa empresa ela era especializada em transporte frigorífico, câmara fria. E ele contando para mim que há muito tempo atrás, isso na década de 80 ainda, 79, 80, 81, essa época, e ele trabalhava com um caminhão desse que era câmara fria, a gente chama de câmara fria, caminhão baú, câmara fria, refrigerado. E ele puxava peixe. Ele puxava peixe do Chile, se não me engano, ali daquelas cordilheiras para baixo ali. Muitas vezes eu era do Peru, era para aquelas bandas ali. Ele carregava. E esse lugar que ele carregava, era assim, ele vinha por uma estrada vicinal, costeando uma montanha, um alto, um pico, ele vinha descendo uma serra. Ele descia a serra até no lugar que ele chamava de Enseada. Lá embaixo, lá na beira do cais, lá desse porto pequenininho da cidade, lá da onde ele carregava esses peixes, era onde encostavam os barcos pesqueiros, pescava muita sardinha lá. Ele carregava muita sardinha lá. Vinha pro Rio de Janeiro carregado, para Niterói, ali na beira daqueles portos ali. Então essa estrada que ele descia era uma estrada que ela vinha margeando uma encosta, e lá embaixo, onde ficava o cais, que eles chamavam de enseada, onde eles carregavam, era um lugarzinho assim, era tipo era uma construção antiga, era tipo um castelinho lá, tipo um castelo assim, sabe, um lugar, um prédio grande até, onde os barcos encostavam ali com aquelas redes, eles ponhavam tipo numa dala, aquela
correia que transporta mercadoria para cima, para baixo. E levava para dentro dessa construção aí, para dentro desse castelinho ali, onde era processado ali. Era colocado gelo, era colocado dentro de caixa. E ele encostado em uma das docas ali, uma certa noite assim, ele estava descendo, ele chegou lá, disse que já chegou com grande dificuldade, porque estava chovendo muito, a estradinha lá é perigosa, naquela época era muito mal sinalizada, e ele chegou à noite lá, porque geralmente carregava na madrugada ali, essa carga deles lá. Sempre ele estava ali, uma vez por cada 15 dias, uma vez por mês, ele estava ali. Mas ele não gostava muito de viajar por ali, não, porque não era raro, às vezes, que ele passava algum apuro, ou para descer a serrinha lá, ou para subir a serra. Eu não vou saber precisar certinho o local, mas eu vou pesquisar com ele da próxima vez, eu passo para vocês aí. Aí ele encostava o caminhão na doca para carregar, onde fazia todo esse processo desse peixe aí, dessa sardinha, e carregava ali geralmente durante a noite, madrugada. Ele costumava sair de lá cedo. E ele falando pra mim que era um lugar tão esquisito que ali nunca fazia sol. Nunca fazia sol. Amanhecia o dia aquele nevoeiro. Eu acho que coisa típica da beira de cais, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E ele encostado uma vez na doca, ele já tinha encostado, era umas 3 horas da manhã. E essa doca, o caminhão ele ficava de lado, para quem está encostado assim na doca, à sua esquerda, ela margeava a enseada do mar assim. Eu acredito que ali era uma bacia. Então de longe ele viu o mar assim. E aqueles barcos que vira e mexe estavam encostados ali, também para descarregar esse peixe que eles descarregavam ali. Todo dia carregava o caminhão, mas ele ia uma vez cada 15 dias, uma vez por mês ele ia ali. E ele contando para mim que uma vez encostado naquela doca lá, ele olhando pro mar lá, ele viu uma luz sair de dentro do mar. Lá longe, muito longe, uma luz sair de dentro do mar e subir para cima dele, contando na simplicidade dele, que virou uma estrela. Saiu de dentro do mar, subiu e virou uma estrela. E aquela estrela ficou ali, ele deve ter encostado ali, acho que era 3 horas da manhã. Ele encostou ali e ficou olhando aquela estrela que saiu de dentro do mar, subiu, ficou parada, muito tempo parada ali, de vez em quando ela piscava, mas num certo momento essa estrela sumiu, mas não para cima, sumiu no horizonte do mar assim. Ele achou bonito, achou curioso, né? Na época ele não, até hoje eu acredito que ele não é uma pessoa entendida desses assuntos aí. Aí ele contando pra mim, a estrelona sumiu lá pra cima, quando tava amanhecendo o dia ela voltou. Mas ela voltou bem baixinha, tipo no nível do mar, assim, voltou. Até ele achou que era um barco. Mas um barco não tinha, naquela época, não tinha essa luz tão forte. E no mesmo ponto que ela saiu do mar, ela entrou de novo. Mas isso já tinha clareado o dia, tava nevoeiro, mas ele conseguiu ver, porque a luz era forte. Aí ele carregando lá, ele acabou de carregar, ele perguntando, falou, viu, costuma, lá longe sempre tem uma luz assim, eu já vi uma luz. Aí o cara falou, não, aquele lá que você viu, ele é aquele que fica no meio do mar para guiar os navios, para guiar os barcos, é tipo uma boia com a luz em cima. Ela fica se mexendo conforme o movimento da água. Eu falei, não, mas essa luz ela subiu para cima. Aí no que ele falou assim que essa luz subiu para cima, o cara parou de conversar. O cara parou de conversar com ele. Nem deu muita atenção para ele. E passado aí uns 15 dias, um mês, ele voltou nesse mesmo lugar, ele encostado do mesmo lugar, ele viu de novo. Só que nesse dia que ele encostou para carregar, que ele viu de novo, ele não carregou o caminhão. Ele não carregou porque eu não sei que tipo de problema que deu ali, que ele não conseguiu carregar o caminhão. E não conseguindo carregar o caminhão, tinha chegado mais 1 ou 2 ali. Aí conversa vai, conversa vem, eu tocaram nesse assunto dessa estrelona que saía do mar aí. Toda vez que ele estava por ali, sempre ele via. Ele já tinha visto uma vez, mas essa segunda vez que ele viu era mais forte. E ele ficou curioso, aí ele conversando com outro senhor lá, aí o outro senhor reportou pra ele, falou, não, essa luz aí, sempre quando a gente tá aqui à noite, ela passeia em cima do mar, quando ela não entra no mar, ela sobe pra cima e some.
E passa tempo, daqui a pouco ela volta, mas ela volta no nível do mar mesmo. Ela vem vindo como se fosse um carro no asfalto com a farol vindo assim, mas no mar, né? Mas naquela época, ele contando pra mim que o farol que os barcos usavam era uns farol de uma luz amarelada. Não é uma luz branca, bonita, que nem ele estava vendo. E muito menos subia para cima, muito menos descia para baixo e entrava no mar. Aí comentando com esse pessoal, com esses amigos dele lá, que fizeram amizade lá, aí começaram a conversar sobre esses assuntos. Aí ele contando. Um outro cidadão amigo dele lá, um outro caminhoneiro, disse que num dia, nessa ocasião dessa luz aí, essa luz ela ficou em cima do nível da água, tempo parado, e dentro dessa luz aí, saiu umas 3 ou 4 lâmpadas luz. Ele falava lâmpada, saiu uma de cada lado. E saiu, sumiu. Um para cada lado, no nível do mar assim. E eles achavam curioso, achavam bonito, né? Mas é um pessoal que não tem aquele entendimento que nem tem hoje em dia, né? Que nem hoje você perguntar para um senhor, por causa desse tipo de coisa, ele vai entender, porque o assunto sempre está falando, sempre estão sabendo, né? Mas naquela época não, na década de 80, 90. Eu, se não me engano, foi naquela época que tava aquela guerra das Ilhas das Malvinas ali para aquela... Então diz que passava muito avião ali para aquela região ali, sabe? Passava muito avião, então eles imaginou que devia ser alguma coisa relacionada à guerra das Malvinas lá. Mas não tinha relação nenhuma com o avião, com nada, porque o avião, por mais que passe, nunca ia parar, nunca ia estar dentro d'água, né? E ele contando pra mim que sempre via essa luz aí. Mas como o pessoal de lá, da onde ele carregava, era um pessoal que não falava português, e o pouco que eles falavam em espanhol, então não era um povo assim que você podia ter uma conversa, fluir uma conversa, né? E se conversava entre si ali, quando juntava 2, 3 brasileiros ali para caminhoneiro, né, para carregar. Então sempre ficou, quando eles iam carregar, falaram, vocês vão carregar lá no porto, no Cais da Estrela. Aí ficou apelidado lá, o Cais da Estrela. Eu acredito que até hoje deve ter esse cais lá. Deve ter se modernizado bastante, mas eu acredito que até hoje deve ter. Eu encontrei esse senhor há pouco tempo ali em Bauru, em Agudos, na fábrica de cerveja ali. Conversei tempo com ele, mas eu não perguntei para ele mais sobre esse assunto. E agora que eu tenho contado e participando aí desse grupo, a próxima vez que eu ver ele, eu vou ver se eu consigo tirar mais informação, se ele voltou lá depois disso. Ele nunca mais, agora hoje ele trabalha com caminhão, não é mais câmara fria, hoje é um caminhãozinho menor. Ele puxa ali umas garrafas de cerveja ali ali daquela cidade ali que fabrica Santa Marina ali, é a cidade famosa que fabrica muito vidro aí. Até ir para essas fábricas de cerveja, sempre tá por ali. Eu, como não carreguei mais cerveja, nunca mais ouvi ele. Já tempo já que eu não vejo ele. Mas eu vou tirar informação com ele, ver se eu consigo extrair mais informação. Então, gente, é um relatozinho que me contou, né? Mas é curioso, né? Esse povo contar esse tipo de história, né? Eu achei interessante. Se fosse em dias de hoje, eu tinha pegado mais informação com ele. Bom, então esse aí, você acabou de ouvir então esse relato. É um relato muito interessante. Eu aqui tenho para mim aqui, Dudu e Márcio, algumas ligações já, alguns fatos para trazer, né, acerca desse avistamento. Não é uma coisa incomum, né? E eu queria chamar aqui a lembrança, Dudu, né, e o Márcio, que eu sei que o Márcio ouve a gente. Por incrível que pareça, nós temos bons ouvintes, né? E o Márcio é um desses. Então olha só, Cristóvão Colombo viu um objeto voador não identificado no oceano. Cristóvão Colombo. E nós fizemos o episódio Augusto Leverger. Vocês vão lembrar disso, vocês são nossos ouvintes. Que no século XIX lá, né, viu, né, documentou, falou sobre também um objeto voador não identificado no oceano. Ah, então não é uma coisa incomum. E o nome que se dá, fala, Dudu. O do Leverger não era no oceano. O do Leverger não Rio, era né? no oceano. Ele era ali, foi no Rio, foi perto ali do Paraguai. Isso. Entre o Mato Grosso e o Paraguai. Foi no Rio. Isso.
O do Colombo foi no Atlântico, foi descendo o Atlântico. Colombo, sim. O do Le Verger foi no Rio. Foi no Rio. Num entroncamento ali, saindo do Brasil, entrando no Paraguai. O do Le Verger, inclusive, saiu em diário oficial do Império Brasileiro, né? E hoje chama-se, né? Denominou-se esses objetos voadores, que nem esse que esse rapaz viu, né? Que acaba saindo da água, de OSNIs. OSNIs, Objetos Submarinos Não Identificados. Inclusive tem um livro bem interessante, tá? Lá na loja da revista UFO, que tem esse nome, OSNIs, Objetos Voadores Não Identificados. O Enigma dos Objetos Submarinos, não identificados. É um livro muito interessante, hein, cara? Muito bom. E a gente não pode esquecer, né, Cleito, que nessa última leva de vídeos que viralizou e tal, que todo mundo ficou ali na expectativa ali dos relatórios dos americanos e tal, um dos vídeos, inclusive, é de um objeto que está ali cercando ali um navio americano, né? Vamos dizer assim, um navio americano, tá cercando ali e os caras pegam e filmam e aquele objeto fica ali do lado, pega no radar e os caras falam, meu Deus do céu, mas que é isso? Que os caras não conseguem saber, daí a pouco esse objeto para debaixo da água e desaparece, né? Então isso aí me lembrou, na hora me lembrou isso aí, falei, caraca, olha que coisa e bem agora estranha. Mais recente, a gente tem ouvido falar do tic-tac, né? Também que é uma coisa que tem o mesmo procedimento, né? Isso. É isso aí, exatamente. O procedimento que muita gente compara é esse mesmo, porque ele faz curvas a 90 graus, ele faz algumas coisas que realmente não tem a menor explicação e de repente ele desaparece na água, né? Inclusive foi pelo fato de desaparecer na água que muita gente tirou a possibilidade de ser drone, né? Porque muita gente fala, isso é drone e tal, não sei o que, mas drone que vai na água. Então tem que ser um drone muito avançado. Aí no caso, como muitos acusam a ufologia de não ter prova, a ufologia tem sim muita prova. E a prova quem produz são esses ufólogos que incansavelmente buscam informação, por mais simples que seja, num relato dos mais humildes que esteja, tem conexão com uma outra coisa que você já ouviu falar, ou que já foi estudada, ou que já foi amplamente debatida. E de repente aquele relatozinho lá daquela pessoa humilde, daquele morador ribeirinho que viu uma coisa, um morador na beira do mar que viu tal. Então quer dizer, você consegue fazer uma conexão de um caos simples, de uma pessoa contando da maneira dela, com uma outra coisa muito maior. Então, por isso que eu acho um erro tão grande de falar isso, a mídia bate em cima e dizer que a ufologia, o ufólogo não tem prova. A ufologia tem sim prova, mas a questão o que é? Essa prova não pode vir à tona por meio de ufólogos. Por quê? Iam desmerecer toda a classe de cientistas, toda a classe de pesquisadores de governo, de entidades, porque são só ufólogos. E a própria mídia, o próprio governo, sei lá quem, tem o papel de desmerecer a ufologia, justamente para não deixar que pessoas talvez humildes, mas porém incansáveis pesquisadores do assunto possa colher um relato tão grandioso como esse, que na sua simplicidade contou coisas que o senhor nunca nem ouviu falar, mas no relato dele você consegue fazer uma conexão tão grande, tão óbvia. Então eu acho um erro de falar que a ufologia não tem provas. Tem sim muita prova. Tem sim muita prova. Então, e isso aí, cara, é algo interessante porque quando a gente vai observar, né, por exemplo, essa questão dos objetos submarinos não identificados, existem várias lendas falando sobre isso. Quer ver? Se a gente for puxar aqui, né, lenda ou para alguns historiadores e arqueólogos lenda, né, mas para nós pode ser um material muito interessante. Por exemplo, quando se fala de OSNI, né, e coisas que podem... Jonas e a baleia, por exemplo. Cara, Jonas e a baleia. Jonas ele foi colocado, né, no interior de um peixe, né, que é o que dizem as escrituras
bíblicas, né, judaico-cristãs, e o que os judeus acreditam, literalmente, eles acreditam nisso literalmente. Que ele foi engolido por uma baleia, por um peixe, né, não fala baleia, mas por um peixe, e esse peixe soltou ele lá em Nínive, numa cidade. Ele estava em um lugar e outro, ele ia para um lugar que é distante, como a distância mais ou menos, né, imensa, e aí o que vai acontecer? Ele é lançado no mar, engolido por esse peixe, né, como trata ali, e ele é lançado lá em Nínive. Muita gente hoje traz isso, ô Márcio e Dudu, como se fosse um objeto submarino não identificado, que pegou ele ali, transportou e levou até a cidade de Nínive. Então, o que eu imagino? Por que a igreja, seja qual for, ou católica, ou evangélica, ou protestante, não compra o assunto ufologia? Porque desmerece a própria palavra dela. Ela vai falar que ela tem que falar que isso foi um ato de fé, foi um milagre de fé. E ela jamais vai falar que foi um acontecido de uma coisa que eles nem conhecem, porque iam desmerecer eles mesmos. Porque eu acho assim, a ufologia hoje, ela não é tão debatida, ela não é tão discutida, ela não é tão apresentada, porque os grandes poderes ainda não acharam meio de manipular a população através desse assunto. Como é manipulado através de política, através de religião. O dia que esses grandes mestres aí, esses grandes líderes souberem manipular uma certa sociedade através do assunto ufológico, esse assunto vai vir à tona e vão. O que seria da igreja se não fosse o capeta? Essa é a questão, eu imagino. E o que seria da Bíblia, ou da igreja, ou da religião, ou de... se viesse à tona o assunto ufológico com muito mais evidência? Iam desmerecer toda e qualquer narrativa que já tiveram, entendeu? Através do desmerecimento da ufologia. O dia que os grandes poderes souberem manipular massas com esse assunto ufológico, vai aparecer muita coisa. É o que eu penso. Então tem que ser levado pelo lado da fé, tem que ser levado por uma questão assim, porque vai desmerecer a própria palavra. A Bíblia está lá para ser interpretada. Então, dependendo da visão que cada sociedade tem daquilo que ela está lendo, ela vai chegar ela vai formar sua própria opinião. Agora, o que eu vejo, que não vai se fazer e se formar grandes opiniões de grandes massas, porque há muitos interesses que não cheguem à tona, né? Esse conhecimento. Mas a prova está aí, que nem a gente está conversando. Eu sempre falo assim, um relato feito por uma pessoa simples, uma pessoa que não conhece, que nunca viu, para mim é de grande valor. Porque quando eu converso com um amigo, com um caminhoneiro, com uma pessoa simples, olha que eu converso muito, eu consigo fazer uma conexão com aquela pessoa que ela está falando, eu consigo ver verdade, eu consigo ver a sinceridade da pessoa, entendeu? Então, esse tipo de relato, por menores que seja, é de grande valia, tanto para os ufólogos, como deveria ser para a ciência, devia ser para a igreja. Tanto é que o Vaticano tem um observatório gigantesco. Qual é o interesse do Vaticano ter um observatório gigantesco? Sendo que, se eles quisessem, eles teriam acesso. Era só pedir para o governo, porque eles também são um poder. Somos da igreja, a gente quer ter acesso lá, porque a gente também quer. Não, por que eles particularmente têm um observatório tão grande? Não sei aonde que é, eu não estudei sobre isso. É uma pesquisa paralela, né? Que é uma pesquisa só deles. Sim. A questão da religião é um pouco complicado, mas assim, por exemplo, o observatório que tu falou, Márcio, isso aí é fato mesmo, né? A igreja católica que historicamente, tá, perseguiu ali, isso na Idade Média, tô falando na Idade Média, perseguiu algumas pessoas ali que colocavam a ciência e tal, e explicavam, é assim, assim, assado, a igreja foi em cima, e hoje sim, a igreja católica tem o seu observatório, eles já entenderam que brigar às vezes com o conhecimento, brigar com a ciência não é um caminho mais viável, mais plausível, né, para esse tipo de, para esse novo tempo que a gente vive.
esse tempo do conhecimento, onde as pessoas têm acesso a mais à informação e as pessoas se informam mais. De uma forma ou de outra, as pessoas leem mais, estudam mais, né? Mesmo que seja escutando um podcast, que seja escutando um jornal, escutando um vídeo no YouTube, então a pessoa se informa mais. Então isso aí realmente é uma discussão muito grande. Agora, outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui, Márcio, é que assim, a gente já discutiu várias vezes aqui no Ufologia de Quintal aqui, inclusive com o outro rapaz, tem um outro rapaz que não veio trabalhar hoje, que inclusive era um rapaz que você sabe que há uns 5 meses atrás, o Márcio, tu poderia usar aquela lona de caminhão que você tem ali atrás ali para ser como camiseta para ele, sabe? Tu podia usar uma camiseta para aquele rapaz que não veio trabalhar hoje e colocar, ele tava uma camiseta assim, Guerra é Paz nas Estradas. É certinho, ia caber certinho pro chassi de grilo hoje. Hoje ele é um chassi de grilo. Não, cara, mas, enfim, agora, já que tu tocou nesse assunto, é bom lembrar que o Evandro, cara, é um cara que se superou. O Evandro teve vários problemas, né, assim, de saúde e tudo, e hoje ele tá com a saúde 100%, né, cara, hoje ele pratica esporte, ele é um cara que se superou. Não, você tá defendendo o Evandro no podcast que ele não veio trabalhar. É isso. Defender. Não. O senhor vai me desculpar, mas aqui o meu trabalho é o discurso de ódio. Então, dá licença, não vou aceitar. O senhor desculpa. É o segundo da semana seguida que o rapaz não trabalha, o senhor tá defendendo ele. Tá certo. Não. Ele é um salafrário, O senhor se mantém. Exatamente. O senhor se mantém na sua compostura aí, senão daqui a pouco nós vamos ter briga. Não vamos brigar. Mas voltando do que a gente estava falando, o Márcio, tem uma coisa que aquele rapaz sempre fala e é importante, e que é ter a noção do seguinte: às vezes a pessoa fala um negócio, né, testemunhou um negócio, e não é que ela está mentindo, ela não está mentindo. Ela viu, ela presenciou, mas ela pode ter se confundido, né? Por exemplo, lá no relato do Cita que era a época mais ou menos ali na Guerra das Malvinas. Que eu não era nem vivo, então não sei como é que foi na época. Cara de pau, né? Eu não era vivo em 82, eu nasci em 84, então eu não era vivo. Você é mais velho. Eu tô meio ruim de matemática. Não, você é mais velho. Eu lembro do gol do Maradona em cima da Inglaterra, vingando, entre aspas, é claro, os argentinos pela Guerra das Malvinas. Isso eu lembro. Tá? Que eu era bem pequenininho, mas eu lembro. Eu tinha 2 anos. Lembro? Claro que não, eu vi o replay. Mas a Guerra das Malvinas eu não sei. O que eu sei é que eu fui em Buenos Aires uma vez e fui no museu. E lá tinha várias armas destruídas e tal. Os caras têm ali toda a questão da Guerra das Malvinas. Foi uma guerra de 2 meses. O que eu tô querendo... Mas o que eu tô querendo puxar no assunto aqui? O que eu presenciei, o que eu vivi é o 11 de setembro. E aqui na nossa região, aqui na região oeste, tu vai lembrar, Cleiton, que quando teve o 11 de setembro, o atentado e tudo mais, o mundo teve uma tensão muito grande. O mundo viveu um momento de tensão. E aqui a gente mora perto da Itaipu. E muita gente começou a falar, cara, é capaz de ter um atentado no Brasil, um atentado na Itaipu, coisa do tipo. E tu vai te lembrar que mesmo Cascavel sendo uma cidade do interior, passava caça, jato, para um lado e para o outro, aqui meio que o tempo todo. Porque ficou uma coisa meio tensa no negócio ali. Então, assim, ó, os países acabaram reforçando a sua defesa, e aí você teve uma movimentação que era diferente. O que eu tô querendo fazer um paralelo que, de repente, lá nessa situação ali que o rapaz viu, tendo a questão da Guerra das Malvinas, podia ter uma movimentação que era diferente. Podia ter uma coisa ali que ele não sabia reconhecer. É isso que eu estou dizendo. E às vezes ele não mentiu. Eu acredito e estou entendendo o que você está dizendo, Dudu, mas a questão é o seguinte: esse foi um relato que eu tive, mas dentre muitos que eu já você entendeu? Então, no que se falar de ufologia, você tem que se desprover de tudo, de religião, de ciência, você tem que desprover de tudo. Você tem que acreditar ou não acreditar. Por exemplo, assim, eu vi tal luz saindo tal. Poderia ter se enganado? Sim, poderia. Mas eu acredito comigo e tento imaginar, porque não é esse relato em questão que vai provar ou não vai provar algo. São muitos.
Esses ufólogos, hoje em dia, eles são incansáveis. Eles estão lutando, eles estão buscando, eles estão tentando informação. Então, eu quero dizer o seguinte, esse relato, esse caso foi importante, foi interessante, foi, mas há muitos igual ele que você consegue fazer uma conexão e quando você começa a estudar a fundo, você vai chegar a uma grande informação que saiu, que teve, que está se revelando, entendeu? Ele pode ter se enganado, pode não ter sido um objeto voador não identificado, pode. Mas quando você começa a analisar, a ver, você fala um aqui, o outro conta uma coisa parecida ali, e pessoas que não têm contato com informação ao nosso nível, que nem nós estamos conversando, vendo podcast, lendo uma revista, escutando. Tem pessoas que falam uma coisa para você assim, que ela não tem conhecimento do que ela está falando, ela está narrando, e você que faz essa conexão. Então por isso que eu acho assim, o trabalho dos ufólogos, tanto nós, os brasileiros, como do mundo, eles são muito importantes. Porque é através deles, e se não fosse eles, nós não tínhamos nem 10% das informações que a gente tem hoje. Que ainda são poucas diante de tanto que está acontecendo por aí. Então eu digo assim, é importante, o ufólogo é muito importante. É uma pena que não tem o devido respeito, não tem o merecimento, né? Porque a pessoa e os grandes pensadores, não tem prova. Tem prova, só que ele não deixa uma prova vir, ele não deixa a prova, não deixa mostrar a prova. Não tem como estudar, muitos ufólogos não têm recurso. Muitos ufólogos eles se baseia, sai a campo, vê, filma, conversa, mas não tem recurso, entendeu? Agora, os que têm recurso, que são aí os poderes aí que têm recurso, que têm as provas cabal na mão, você acha nunca vai dar uma informação de relevância a ponto que nós queremos. Isso aí vai demorar muito ainda para acontecer. Então, por isso que eu imagino que o podcast, por exemplo, Ufologia de Quintal, o Ufologia Ideias, o Jeff lá com o Portal Vigília, a própria revista UFO, ela é de uma grande importância porque ela vai semeando informação, por mais simples que seja, e nessas pequenas informações vão se fazendo conexão. Claro que para quem tem interesse no assunto, né? Porque para quem não interessa não adianta você falar, você mostrar, ele não acredita, não adianta. Você pode mostrar uma foto, um vídeo, mostrar na cara e não vai acreditar. Agora, para quem acredita, essas pequenas informações são de grande relevância. E assim também, né, Márcio? Quando a gente ouve muita coisa e vê muita coisa, é difícil de não acreditar, né, cara? É então, muito difícil. É o caso que eu digo lá, né? Que nem no nosso podcast, lá eu não conto só casos de OVNI, eu conto casos sobrenatural. Cara, tem gente que não acredita no sobrenatural. Eu tô contando um caos, eu gosto de contar o caos. Agora, se você pegar lá nos seus antepassados lá, que eram religiosos, fervorosos, tinham uma fé maior, eles contavam isso com tanto entusiasmo, com tanta veemência assim, isso foi passando de geração em geração. Hoje a sociedade moderna ela está propensa a não acreditar mais no sobrenatural, a não ser aqueles que são fabricados pelo cinema, entendeu? Então, quando eu estou contando um caos, como eu estou discutindo ufologia, eu não quero provar nada para ninguém, não quero que ninguém acredite ou deixe de acreditar. Eu simplesmente estou contando como ufólogos estão mostrando as pequenas evidências que ele consegue, muitas vezes a árduo custo, há noites e noites aí olhando para o céu. Entendeu? Por isso que eu acho que deveria ter sim uma valorização muito maior, porque o trabalho é bonito, é um trabalho bonito, tanto do ufólogo como do contador de causa. Você sabe que assim, a gente faz sempre a ponderação, mas é sempre importante que a pessoa que viveu que seja um relato ufológico, um relato, enfim, de uma assombração, alguma coisa desse tipo e tal, que a pessoa fale mesmo e que as outras pessoas respeitem. Porque assim, todo mundo tem na família, isso aí todo mundo, é sagrado. Todo mundo tem na família um tio, um avô, um primo, alguém na família que viveu alguma coisa sobrenatural espetacular. E eu sei que, por exemplo, na minha família, meu avô tá vivo hoje, graças a Deus.
O meu avô, ele conta um caso que aconteceu com ele, que ele até hoje ele fala, eu não sei o que aconteceu aquele dia, que ele trabalhava de vigia numa empresa ali em Campo Mourão ali, e aí o pessoal falou, não, aqui nesse lugar aqui é assombrado e tal, não sei o que, mas você não assusta não e tal. E meu avô sempre falou, que é assombrado, da onde assombrado e tal. Passou um dia, passou 2 dias, passou, né, e ele trabalhava à noite, trabalhava na madrugada. Passou 3 dias e tal, dali a pouco, num belo dia lá, ele trabalhando e ele escuta uns passinhos, sabe? Uns passos, como se fosse uma pessoa. Aí já pegou a lanterna, mas o que é isso aqui? E não sei o que. E já pensando que era bandido, né? Ele aí vigia, então tem que... Aí vira para um lado e vira para o outro, e ele escutava aqueles passos e nada e tal. E aí, quando ele se deu por conta, ele virou, meteu a lanterna assim, e apareceu uma pessoa na frente dele. E ele já pegou ali o cacetete para dar uma surra ali e tal, né? Tipo, vou partir pra porrada aqui e tal. E a pessoa sumiu na frente dele. Sumiu, assim, desapareceu na frente dele. E ele até hoje, cara, ele fala com a cara de assustado quando ele fala sobre esse relato. É uma coisa... E todo mundo da família deve ter alguém. Tu pode falar, você que está escutando Ufologia de Quintal, escreve lá pra gente no Instagram. Tem alguém que já passou por um relato, uma coisa parecida. Você vai desmerecer um relato desse, o seu avô contando? Nunca. Você vai não acreditar numa pessoa dessa? Ela conta com tanta verdade, com tanta sinceridade. Meu amigo, pode ser que ele se confundiu, pode ser que ele esteja aquele dia com um pouco de sono, tal, mas a verdade tá aí, cara. Um amigo meu uma vez questionou comigo, Márcio, eu nunca tive um sobrenatural. Eu parei pra pensar, falei, e aquela porta que bateu e você não viu? Você escutou, não tinha. E aquele espaço que você escutou dentro da sua casa? E aquela vez que você escutou chamar seu nome? Ô meu, como que você sabe disso? Claro, porque isso acontece. Isso acontece. E então, o sobrenatural, ele tá ligado assim a um pouco de religião. Tem muitas crenças que não acreditam, como tem outras que vivem disso, vivem nessa doutrina. E a ufologia, eu imagino assim, é igual. A pessoa tem que acreditar pelo menos um pouquinho para começar a entender do assunto. E uma vez entendido e ela querendo entender um pouco mais, ela vai buscar essas informações que esses nossos ufólogos estão plantando, pouco a pouco, entendeu? Então, quando a pessoa me conta um caso, eu não quero saber se foi verdade ou não. Eu quero saber a grandeza daquilo, o que significou para a pessoa. Eu vejo a pessoa me contar um caso, tem hora que se emocionar. E como que eu não vou acreditar? Entendeu? Tanto nos casos sobrenatural como nos casos ufológicos, eu conto pro meu ouvinte, eu não tô assim, não que eu não queira que ele não acredite, eu só tô contando um caso. Agora, diferente dos ufólogos e da ufologia, ele tá contando um caso, mas ele tá aos poucos relatando, aos poucos dando a notícia, junta esse com aquele, sai uma informaçãozinha aqui, sai outra lá. Quando você pensa que não, sai uma grande notícia que você vai ver tem relação com esses pequenos causos que você escutou, entendeu? Por isso que eu digo da veracidade da ufologia. A prova da ufologia tá aí. Você vai juntando, né? Você vai juntando. Sim. E esse caso, por exemplo, esse caso desse relato, poxa, assim, e isso que o Dudu fala faz muito sentido, sim, também, né? A Guerra das Malvinas, aquela... Só que, aí eu queria puxar uma coisa. A primeira vez que ele vê saindo da água. Aí que complica o negócio, cara. Porque na época, em 82, né, eu acredito que não se tinha uma tecnologia dessa ainda. Não sei se tem, né, mas em 82 eu sei que não tinha uma tecnologia dessa, né, de sair da água e ganhar a altura da estratosfera. Porque ele fala que sai dali e se transforma numa estrela, ou seja, vai muito além, né, daquilo que ele pudesse ver. Então isso aí já é uma coisa que deixa assim, né, cara? Aí o pessoal fala, é interessante também buscar aqui. Aí o pessoal fala, não, isso ali é aquela... Lembra do que nós fizemos, o caso com Burgas? Que o pessoal tenta dizer que o que ele gravou foi uma refração, foi a Fata Morgana, né, que faz aquela refração. Então, aí o pessoal tentou falar a mesma coisa, mas ele sabe o que ele viu, né, cara? Ele sabe o que ele viu.
Tem coisas que só quem tava ao vivo é que... só quem viu, né? Isso aí é um rolê que, infelizmente, não tem o que fazer. Prova de ufólogo, tem 70 que quer desmerecer a prova. A questão é essa. Porque não tem interesse no assunto, porque não quer conhecer, muitas vezes porque tem medo, e muitas vezes que não tem capacidade de observação. Entendeu? Não tem capacidade de ver, olhar pro céu e falar, nossa, aquilo lá tá... não tem interesse. Então, quer dizer, o interesse gera desinformação, o desinteresse, entendeu? Por que a ufologia hoje está crescendo cada vez mais? Cada vez mais podcast? Porque é um assunto que está vindo cada vez mais à tona. Cada vez mais à tona. E eu quero ver um dia que a ciência vai aplaudir os ufólogos. Eu imagino isso. Porque vai chegar um ponto que, pô, era verdade, era tudo verdade. Claro que eles não vão fazer isso aí em público, aos olhos vistos, mas vai chegar uma época que sim. Vai ser inevitável, né, cara? Então, agora a questão assim, você vai falar sobre ufologia, é que nem vocês aí. Dudu, o Evandro, o Cleiton, são professores. Eu imagino assim, nossa, meu filho está estudando com um professor lá que vê disco voador. De repente a informação para ele chega de uma maneira tão distorcida que quem simplesmente comenta desse assunto é taxado como louco, meio como doido. Você entendeu? É que nem eu falo assim, eu sou um caminhoneiro, eu vejo disco voador, fui abduzido, eu não arrumo carga em lugar nenhum, cara. Como o cara vai dar uma carga para mim? Pô, eu vou dar carga para esse cara, é louco, vai me abduzir a minha carga, você entendeu? Porque é um assunto que tá tão desmerecido que chega um ponto assim de falar assim, nossa, esse cara fala sobre esses assuntos, esse cara é louco. Mas não tem questão de ser louco. É questão que tá aí, a prova tá aí. Entendeu? E eu vejo muita coragem de vocês aí, pela graduação que vocês têm, pela responsabilidade que vocês têm de passar conhecimento para muitos outros, de estar envolvido no assunto e lidar com esse assunto de uma maneira tão leve, tão tranquila, a ponto da gente se interessar cada vez mais, porque é falar de uma forma sincera, desprovida de qualquer taxativa, de qualquer obrigação de acreditar. Simplesmente estão fazendo um trabalho maravilhoso, entendeu? Mas a gente tenta fazer, Márcio, guardar essas proporções aí. Vamos fazer um momento rasgação de seda aqui. Agora ficou... Você que está escutando Ufologia de Quintal, agora presta atenção que agora é um momento, quase uma politicagem, assim, um momento rasgação de seda. A gente tenta fazer aqui do lado de cá, tá? Mais ou menos o que você faz contando seus causos. Porque você faz e você escuta os causos, que a gente sabe que você escuta o caos, e aí você passa esse caos do teu jeito, você fala ali pro teu público, e você sempre respeita quem te passou esses causos. Porque para você não interessa se é verdadeiro, se é falso, você se interessa pela história e se interessa pelas pessoas, e a parte divertida dos teus causos é a história. É o que aconteceu. Se é verdadeiro ou se é falso, quem vai julgar é a pessoa que está escutando. Ou quem vai ter a opinião é a pessoa que está escutando. A gente aqui no Ufologia de Quintal, a gente tem o mesmo princípio. Eu não quero colocar na cabeça de ninguém que a ufologia existe, né, que existe realmente ou que não existe, porque eu tenho minhas ponderações e tem dia que eu até acredito, tem dia que eu não acredito, tem dia que eu fico ali na mureta, normal. Porque aqui o nosso objetivo não é imputir ou ensinar ou falar para uma pessoa que ela, olha, te doutrinar. Não, tem que ser assim. Você, não. Escuta, observe, absorva, pondere. Tire suas pondere. E de repente escuta pessoas que são favoráveis, que gostam desse assunto. Escuta quem é desfavorável. Pondere e tome a sua própria opinião. Aquilo que você acredita e tudo bem. Justamente o que eu acabei de falar. Porque, veja bem, se você quiser fazer um trabalho de ufologia e tentar obrigar a sociedade a acreditar naquilo que você acredita, vai deixar de ser um trabalho sério. Porque você vai se empenhar e vai se desgastar em provar um assunto que ainda não encaixou na mente da sociedade ainda, do povo. É um assunto que está aí. Mas é que é mais do que isso, Márcio. Eu acho que assim, as pessoas que falam sobre um determinado assunto, elas não necessariamente elas são pessoas daquele assunto. Por exemplo, eu não sou político e eu discuto com meus coleguinhas sobre política. Eu não sou jogador de futebol e eu gosto de discutir sobre futebol. Eu não sou biólogo e de vez em quando eu discuto com o Evandro sobre biologia.
Entendeu? Então, assim, tipo, não tem, assim, a pessoa pode falar sobre o assunto que ela quiser e ela tem que ponderar. E o nosso objetivo é respeitar as histórias e respeitar as pessoas. Esse é o objetivo do Ufologia de Quintal. Eu acho que agora eu falei bonito. Justamente, Dudu. A questão é o seguinte, ó, você está fazendo um trabalho que é do seu agrado, uma coisa que você gosta de falar, de discutir, tal qual eu lá no meu podcast lá, é a mesma coisa. Eu não quero que ninguém acredite, não quero que ninguém... Se quiser criticar, fica à vontade. Eu simplesmente estou fazendo uma coisa que eu gosto. Tem agradado bastante gente, porque alguma pessoa se sente representada naqueles causos que eu conto, você entendeu? Agora, a ufologia tratada da maneira que vocês aí do Ufologia de Quintal trata, ela cresce cada vez mais, porque vocês estão falando de uma maneira suave, alegre, contente, com pitada de humor, e traz uma leveza para o assunto. E um dia, eu acredito, que vai ser muito mais importante do que é hoje. Mas para chegar até lá, ela está caminhando com esse tipo de trabalho que vocês, ufólogos, fazem, entendeu? É um passo a passo até chegar na grandeza. Porque a ciência ela não se fez de um dia para o outro. Ela começou lá do primeiro experimento. Como a ufologia, ela chega no primeiro relato, no segundo relato, na terceira, até chegar numa grandiosidade. Então, quer dizer, eu fazendo meu trabalho lá no podcast, e vocês fazendo de vocês, e muitos outros que tem aí, vários podcasters aí, então sim, contribuindo de alguma maneira, levando informação, e você querer que a pessoa acredite no que você está falando, é outra coisa. Uma vez minha esposa me questionou, mas o povo acredita nessas histórias? Eu falo assim, eu acho que acredita um pouco. Essa novela que você está escutando aí, você está acreditando que aconteceu tudo isso aí? Que acontece isso? Então quer dizer, é uma ficção, você está se entretendo, é um entretenimento, é um programa. O podcast hoje ele é um rádio moderno. Antigamente você ligava o rádio, ia lá fazer o seu serviço, você estava escutando uma informação, uma música, uma notícia, uma piada. O podcast hoje, essa maravilha que me fez realizar um sonho de trabalhar no rádio e falar para muita gente, eu agradeço muito ao podcast e ao Celese de ter comprado a minha ideia e eu tá assim, é isso daí. Você está fazendo um trabalho que você gosta, apresentando como se você estivesse compondo uma música. Você cantou, se quem gostou, você vai fazer sucesso ou não. Você está fazendo o que você gosta. Entendeu? Agora, o que eu vejo? Dentre todos os podcasts que eu escuto de história, de ficção, eu acho que um dos mais importantes é o da ufologia. Porque a ufologia ela não está tratando só de causas aleatórias. Muitas vezes ele traz estudos desses ufólogos, de cientistas, que nem está saindo agora, de revistas conceituadas como o Portal Vigília, a revista UFO. São pesquisadores que estão levando a informação. E o podcast de ufologia é isso, ele tem essa pauta, tem essa pesquisa por trás. Não é só simplesmente contando um caso, ela está baseada. E a discussão ela se faz e dessa discussão nasce aí o que a pessoa quer acreditar ou não. Simplesmente faça o seu papel. Estamos fazendo o nosso papel, tanto vocês aí como nós lá no nosso podcast, e tá aí. Gosta, ouve, quem quer. Agora, ô Márcio, eu vou mudar de assunto de saco pra mala aqui. Vou te fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer uma pergunta aqui. Algum ouvinte teu já te pediu uma indenização? Já te processou, pediu uma indenização? Não. Teve algum ouvinte que pediu uma indenização tua? Porque é o seguinte, quando eu escuto teus relatos, eu vou te falar uma verdade pra você. Olha, tem alguns relatos aí, velho, que é do cara perder a cueca, viu? Que é pro cara se cagar inteiro. Eu vou contar um segredo. Eu vou contar um segredo que eu nunca contei no meu podcast e talvez eu tenha comentado lá no Instagram. Todos os causos que eu conto, eu tenho cuidado, devido cuidado. Até inclusive hoje eu mandei, o Celeste me mandou um caso que estava gravado e esse caso citava 2 pessoas e um comércio. Eu falei, não manda, não, porque eu não tenho autorização dessa pessoa para contar. Eu vou contar essa história de uma maneira diferente, o mesmo caso, mas eu vou trocar a cidade, o nome das pessoas, porque eu estou interessado em contar o caso, não quero apontar ninguém, entendeu? Muitos que me contaram o caso, não, mas pode falar meu nome, eu falei, tudo bem,
Mas eu prefiro trocar. Por quê? Porque a pessoa, eu não quero expor ninguém. Eu quero só simplesmente contar o caos. Porque o meu trabalho não é trabalho jornalístico, não é nada, é entretenimento, né? Agora que o pessoal, de repente, me mandou mensagem: pô, Márcio, eu não consegui dormir, cara, depois que eu escutei seu carro. Pô, meu, o que você quer que eu faça? Eu posso mandar aí pra você. Eu não faço ideia, o camarada vai pelar a cueca facinho escutando Estrada Sobrenatural. Então, você vê que gostoso que é a pessoa escutar um trabalho que você tá fazendo e sentir uma emoção forte. Tinha aquele arrepiozinho na espinha. Meu Deus do céu. Aliás, você sabe que um negócio que tu fez e que me arrepiou até as almas aqui foi um dia que você tava falando e filmando ali com o caminhão e falou: foi nessa esquina aqui, nessa curva aqui, que não sei o que. E aí o vídeo treme tudo, rapaz. Eu falei: você quer ver eu aqui escutando um som rapaz, no caminhão aqui, que eu gosto de escutar o som alto, né? Tem um som gostoso no caminhão. E eu tô aqui falando, cara, foi nessa curva, até um caos que eu ainda vou contar, não contei ainda. Tava contando pra um outro amigo meu, foi nessa curva que eu tava te contando aquele caos, vai virar um episódio. E de repente o rádio dá aquela borrada assim, eu pulei do caminhão, falei: meu pai do céu. E eu filmando. Mas a questão é a seguinte: se tiver a ideia, quanto os nossos ouvintes mandam mensagem pra gente falando: nossa, Márcio, eu tanto pela história como você contou, como o jeito que você contou, e me lembrei de um tio, de um avô, de um parente que eu tinha que me contar. O meu interesse é esse, é transmitir, fazer a pessoa ter essa sensação gostosa de relembrar alguma coisa, entendeu? E o meio que eu achei foi contar esses causos que eu escuto aí pra estrada aí afora aí. E vou te dizer, e eu falo assim com um certo orgulho: a estrada é uma grande biblioteca, tá ali à minha disposição. Qualquer posto que eu chegar, como você disse, todo mundo tem uma história para contar, seja parente ou não. Caminhoneiro, todos eles têm uma história para contar. E eu, claro que sou do meio e sei falar a linguagem do caminhoneiro, sei conversar, entendo o que ele está falando, eu consigo esses causos com facilidade, porque eu estou inserido no meio, sei. Porque se você chegar num posto, de repente, chegar pro caminhoneiro e falar: você viu o disco voador, você viu a assombração? O cara vai olhar pra você e falar: esse cara tá louco. Tem que saber conversar, porque isso aí muitas vezes é um assunto que a pessoa nem gosta de falar. Fica meio tímida, acanhada, né? Mas nós vamos dando um jeitinho, batendo papo, fazendo um café e coisa e tal, e quando pensa que não, sai o caos. É aquilo que eu falei, o café do Márcio é um negócio ali que vai atraindo as pessoas, o pessoal chega, começa a trocar uma ideia, começa a conversar e daqui a pouco sai. É um chamariz. Gente, é um chamariz. Gente, desse caso aí, eu queria puxar mais uma coisinha pra gente finalizar aqui. Depois a gente fica sabendo, né, Márcio, você ali coletando e conversando com as pessoas, que não é a primeira vez que é vista aquela luz ali, nem é a última. É algo meio que corriqueiro, né? Acontece algumas vezes aquilo ali. E essa mesma pessoa que te contou esse caso, ela viu depois outra vez, né? E isso é muito recorrente, né, Márcio, em casos de ufologia, em casos ufológicos. Isso tende a perdurar algum tempo. E aí vou puxar uma coisa aqui, só para gente discutir rapidinho aqui, né, já para gente finalizar, a questão das bases subterrâneas. E aí vocês vão lembrar, né, que nós fizemos aqui o caso Amizícia, que os extraterrestres dizem para os amigos que existiam várias bases no planeta, inclusive dentro dos oceanos, dentro de rios, bases escondidas. Então, esse assunto também é muito interessante, cara. Por quê? Quando a gente falou aqui sobre mitologia, eu vou puxar mais uma mitologia aqui só para botar um foguinho pra gente acabar. O Deus Viracocha. Deus Viracocha, tá? Que como é que eu vou dizer assim, adorado, cultuado aí pelos povos ameríndios. Quando ele acaba a sua missão, a mitologia geral do Deus Viracocha é que ele ia entre os povos ensinando os povos como se comportar, algumas tecnologias, dando lições de vida, entendeu, Márcio e Dudu? E aí, a última aparição dele, sabe como é que acontece? Ele sai do meio da tribo e vai caminhando pelo oceano e vai embora.
Ele simplesmente faz isso. A cabinha no oceano, entra no oceano e vai embora. Então, assim, essas bases subterrâneas, essas bases submarinas, elas são motivo de muita discussão, né? E é interessante porque nós vamos ver ali um objeto que sai do mar. Ele sai do mar, ganha tempo e vai para o espaço, né? Fica ali numa certa altitude. Aliás, quem não escutou o caso Amicítia, volta ali, escuta, porque não é porque a gente fez não, mas ficou muito legal. Aliás, com o nosso grande amigo Tiwi. Eu li numa revista, ou eu vi num jornal, ou na TV, que o solo lunar é muito mais explorado que o fundo do mar. Eu vi uma coisa mais ou menos parecida. Devido... diz que não se conhece o total lá do fundo do mar. Então, quer dizer, vai se imaginar o que tem lá. Na época das grandes navegações, naquela época de Cabral aí que foi avistado, o povo acreditava que no mar existiam monstros, que existiam isso. E vai ver, até tinha uma certa verdade nessa mitologia, porque vai saber que aqueles grandes navegadores encontravam para esse marzão aí. Eu queria ter a oportunidade de conversar com o capitão de um navio desses cruzeiros que sai andando no mar aí. Esse povo deve ver muita coisa, né? Ah, esse povo devia feder muito, isso sim. Os homenzinhos passavam alguns meses no mar, meu amigo do céu. Uma marofa. Aliás, diz que quando eles chegaram no Brasil, né? Diz que o maior problema foi esse, né? Que os europeus chegaram, tudo aquele bando de gente fedida e tal. E os índios aqui todos asseados, né? Todo lindinho, tudo cheirosinho, tomava banho ali no rio. Vários banhos por dia. E os portugueses chegaram aqui com aquele cheiro de água. Imagina, cara. Se hoje com desodorante 24 horas, tu já tem uns dias que você olha pro teu sovaco e você fala, meu Senhor Jesus. Imagina naquela época. Eu imagino assim, era associada a doença, a pessoa que tomar banho porque estava doente, alguma coisa, né? Eu vi alguma coisa desse tipo, eu não sou uma pessoa estudada, eu me lembro de ter ouvido falar isso daí. Chegaram vendo os índios tudo tomando banho na água e ficaram horrorizados, né? De ver. É que chegou uma época na Europa que eles associaram algumas doenças de pele com o banho. Então, assim, chegou-se a loucura de falar para as pessoas para não tomar banho, para criar uma crosta de sujeira mesmo na pele, para você não pegar a doença de pele. Olha que loucura. São conceitos, né? Antigamente... mas eu acho que tem gente que acredita nisso até hoje, viu? Tem cara caminhoneiro que a gente encontra aí que eu vou te dizer. Mas não é só caminhoneiro não, filho. Não é só caminhoneiro não. Tem muita gente no mundo que, olha, tá precisando de um open bar de desodorante. Puxa vida. Eu lembro quando eu ia pra faculdade, que eu pegava o ônibus aqui, rapaz do céu, eu ficava impressionado com o pessoal ali. Eu falava, como é que você consegue estar fedendo sovaco às 6 horas da manhã, irmão? 6 horas da manhã não é o horário de você estar fedendo sovaco. 6 da tarde, você fala, não, beleza. Mas 6 da manhã, vá cagar, pelo eu atribuo essa falta, muitas vezes, a algum companheiro meu aí tomar banho, porque é difícil mesmo. Na estrada tem hora que a gente passa por cada situação, e eu vou te falar pra você, viu? Quando você acha um banheiro para tomar um banho, é melhor não tomar do que tomar, sabe? Então, é uma vida difícil, complicada. Então... Mas é só fazer igual o Cleiton. O Cleiton usa lenço umedecido. O Cleiton tem isso. Ele volta e meia, quando ele começa a suar, ele puxa um lencinho. Você sabia disso, Marcos? Ele puxa um lencinho assim umedecido, passa na testa, passa no rostinho e fala assim, ai meu Deus, eu tô assim, muito suadinho e tal. E daí ele se seca. O único cara que toma mais de 2 banhos por dia aqui sou eu, cara. Tá. Esse podcast aqui eu não vou nem falar nada, mas vamos embora. Gente, então é o seguinte, né? Vamos deixar dessa ideia. Bom, então é o seguinte, nós falamos aqui sobre esse caso. Muito interessante, cara, um caso de OSNI. Fica aí pra você a dica do livro, tá? Do livro que você pode encontrar ali, né? Na loja, né? Da revista UFO, tá? Que é o livro sobre OSNI. Objeto submarino não identificado. O mistério, né, que envolve esses OSNIs. Nós falamos então, cara, e
né, fica um lance, nesse episódio, nós não vamos ter o believer ou não believer, porque como é um caso trazido pelo Márcio, de alguém que ele conhece, eu vou trazer uma novidade, como sempre, né, cara? Eu acredito muito, eu sou believer nesse caso. Poxa vida, quem poderia prever, Brasil? Mais uma vez, surpreendendo o mundo, né? Surpreendendo um total de 0 pessoas, o Clayton Believer. Pá. Vou lá, ó, pá, believer. Por quê, cara? É uma pessoa que tá ali trabalhando, não tem nada a ver com causa, não tem nada a ver com a ideia. O cara olha ali pro mar, de repente vê um objeto saindo, toma um susto. Ele viu alguma coisa saindo ali. O que é, eu não sei. Pode ter sido um negócio de plasma, né? Pode ter sido várias coisas. Um experimento militar. Que aconteceu ali? Experimento militar pela época, eu acho que não, Márcio. Eu não acredito muito, não. Para mim, ou foi um fenômeno natural, ou foi mesmo um objeto, né, submarino não identificado. Foi mesmo algo de outro planeta. Ou foi um fenômeno natural, uma luz, um fenômeno plasmático, ou foi um objeto mesmo, uma nave de outro planeta. Eu tenho a tendência de acreditar mais no segundo, porque ele vê o objeto saindo, tomando altitude. Então, assim, é algo que não é fácil de se explicar, não. Então, eu acredito bastante, né? Porque eu sou o cara dos relatos também. Eu sou um historiador, dentre outras coisas. Eu também sou um historiador. E você produz história ouvindo relatos. É assim que funciona. Você produz história também ouvindo os relatos. É muito importante isso. Tá? Se não fossem os relatos, nós não estaríamos onde estamos. Você coleta o relato, entende o que aconteceu, depois você vai buscar provas. É assim que funciona. Mas o relato é de suma importância. Então, e no caso da ufologia em si, o buscar prova que é o complicado, né? Porque você não tem como reproduzir um fenômeno desse, né? Aí está uma ausência de prova, né? Por isso eu digo, tá mais do que... Aí para nós, às vezes, o que fica, Márcio? Outros relatos, para você juntar o quebra-cabeça, evidências físicas, que muitas vezes ficam evidência física. Então você vai ali pegando e juntando esse quebra-cabeça, né? E esse caso, para mim, eu achei muito interessante. Eu acredito, sim, que ele viu alguma coisa ali, aquilo assustou ele e foi muito interessante. E outra coisa, não é bicho de 7 cabeças também, né? A pessoa vê uma coisa desse tipo, pode ser, pode não ser, mas a chance de ser um fenômeno desse é muito grande. Por quê? Pela localização que está, você vê que são países que não são tão avançados militarmente ou tecnologicamente, ainda mais naquela época, para produzir um aparelho que pudesse fazer isso. É um lugar que fica longe dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma das potências. Então, quer dizer, um fenômeno assim acontecido num lugar tão remoto, em termos, né, tão longe de bases tecnológicas mais avançadas, então, quer dizer, a chance de ser um fenômeno inexplicável, um OVNI, é muito grande, né? É muito grande. Eu imagino assim. Fosse numa costa americana, eu podia dizer, não, são lá mas é tudo longe, né? Tudo longe, né? Então, eu acredito. Como eu digo pra você, a pessoa me conta um caos, eu acredito. Por que eu não vou acreditar? Tá certo que eu não vi, não tá? Mas eu acredito no que a pessoa tá falando, naquela emoção. Eu sinto que a pessoa tá contando uma coisa assim com a sinceridade. Agora tira a conclusão quem quiser, né? Bem por aí. E é como diz o Arthur, né, cara? Quem tem uma certa vivência, você já consegue... Você pega no ar quando o cara tá falando, quando o cara tá contando abobrinha. Com uma certa vivência, você começa a aprender. Eu acho uma das frases mais célebres da ufologia, foi contado por aquele rapaz que investigou o caso de Varginha lá, o Birajara Franco Rodrigues. Ele diz em certo ponto da entrevista dele, e eu achei muito interessante aquela fala, que erra tanto quem acredita demais, quanto aquele que não acredita em nada. Os dois estão errados. Eu acho muito bonita essa frase e tenho ela comigo. Porque você não acreditar em nada, você também está errando, tanto quanto você acreditar demais. Então, ela se encaixa perfeitamente no assunto ufológico, né? Tanto é que foi dita por um dos maiores ufólogos do Brasil, né? Que inclusive faz uma falta danada, né, pro meio, né? É verdade. Hashtag volta Bira. Bom, é isso aí então. Dudu, vamos lá então, Dudu. Dá os teus abraços finais pra galera, tua conclusão e vamos embora que atrás vem gente.
Vamos lá. Bom, primeiro eu vou mandar aqui um abraço aqui para os nossos apoiadores, para os nossos grandes apoiadores, que é a Montink. Já falei para você, então olha só. Quer montar uma lojinha de camiseta, uma lojinha de caneca agora? Cara, tu pode montar uma lojinha de caneca online, 100% online. Tu vai ter baixo custo, tu vai ter facilidade para fazer essa loja. Não precisa ter grande conhecimento de internet, não precisa de nada disso. Tu vai pegar, vai clicar no link que está aqui na descrição e tu vai direto para a Montink, vai conhecer a Montink. Você tem dias para testar grátis. Testou, gostou, tenho certeza absoluta que você vai gostar. Você vai montar essa lojinha, tá? Monta sua lojinha do seu nicho. Isso pode gerar para você uma renda extra ou de repente pode se tornar a sua renda principal. Então, Montink, não esquece. Muito obrigado, Montink, por apoiar esse humilde podcast. E logicamente vou mandar um abraço para os nossos apoiadores do Ufologia de Quintal, que estão lá apoiando essa bagunça aqui, que é o nosso podcast, e mandar um abraço claro, especial para quem? Para o nosso topiqueiro, para esse rapaz aqui, Batráquio, para o nosso caminhoneiro das estradas aqui, o nosso Jarbas, esse grande Marcião aqui. Márcio, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você despejar o seu tempo aí com a gente, porque tu é um cara gente boa demais, seus relatos são incríveis, né? Teu podcast sucesso, cada dia mais sucesso. Muito obrigado mesmo, a gente só pode agradecer você. Volte sempre, a casa está sempre aberta aí, porque você também já faz parte do grupo Ufologia de Quintal. Então, tá aqui meu abraço. Bom, é isso aí, Márcio Colcha de Ferro. Chega junto, dá as tuas considerações finais e os teus abraços aí, né, as tuas recomendações aí. Vamos lá, Marcião. Eu, primeiramente, queria agradecer aí aos ouvintes do Ufologia de Quintal, que está crescendo cada vez mais no grupo lá no Telegram. É muito gostoso participar, bater papo com aquele povo lá que tem assim um gosto refinado por prosa boa. Eu adoro conversar com o pessoal lá. E aí, agradecer lá aquele que não pôde estar aqui junto com a gente hoje, o Celésio, que é o nosso editor-chefe. E agradecer aí vocês pelo convite. Gostaria eu de ser uma pessoa muito mais graduada para debater com vocês à altura da vossa inteligência. Mas, infelizmente, esse humilde caminhoneiro só pode contribuir com esses cauzinhos coletados aqui e ali, de uma maneira simples, popular, bem brasileira. E fico muito feliz de vocês terem me chamado e estou sempre por aí. Sempre por aí. Muito obrigado, Ufologia de Quintal. Bom, gente, então é isso aí, Márcio. Olha só, eu que agradeço de coração a sua chegada aqui no nosso quintal, esse bate-papo, essa prosa aqui, né, no nosso aconchegante quintal. O que eu vou te dizer, cara? Espero que façamos outros episódios, né, conversemos muito sobre ufologia, tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente debater, né? Eu só posso agradecer a você. E você que está nos ouvindo, né, eu vou te dizer, né, vou dizer a todos vocês aí, as nossas redes sociais, né, @Ufologia de Quintal, Instagram, tá? Facebook, Twitter, né, tem o grupo lá no Telegram, né, e Ufologia de Quintal. Ouça, compartilhe, né, e só trazendo para vocês aqui novamente, hein? Em breve teremos novidades. A alegria do Dudu estará estampada naqueles pequenos olhos amendoados, tá? Não perca, em breve. Bom, gente, é o seguinte, terminando mais um episódio, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco até agora. Um beijão no seu coração, uma excelente semana, mês, ano, e nunca se esqueça, quem procura, acha.